Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos com o estudo da ação de restituição? Vamos prosseguir um pouquinho? Agora a gente vai tratar sobre a legitimidade ativa, ad causam, para propor a ação de restituição. Quem vai poder propor essa ação de restituição? Quem tem a legitimidade para isso? No artigo 165, no caput, ele traz que o sujeito passivo tem a legitimidade para ajuizar a ação de restituição. Mas quem é o sujeito passivo? Lá no artigo 121 do CTN, a gente tem que o sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o tributo. Você tem dois tipos de sujeito passivo. O contribuinte, que é aquele que possui a relação direta e pessoal com a situação que ocasiona o fato gerador. E também temos o responsável tributário, que é aquele que não pratica o fato gerador, mas que ele tem uma relação indireta com a relação que deu ensejo ao fato gerador. O responsável tributário, por exemplo, é quando os pais pagam os tributos em nome dos seus filhos menores. O responsável, para poder ter legitimidade ativa, precisa, além de ser o responsável tributário, ter arcado com o ônus de ter pago esse tributo. Por exemplo, se ele é só o responsável, mas ele não desembolsou nada para pagar o tributo, ele não vai ter legitimidade. Qual problema a gente pode ter com relação à legitimidade? É quando a gente está diante de tributos diretos e indiretos. Como saber quem é o contribuinte, quem é o responsável tributário? Tributo direto é aquele que, entre a ocorrência do fato gerador e a obrigação tributária, não há intercalação de sujeitos. Exemplo, quem paga o IPTU é quem pratica o fato gerador, ou seja, quem seja o proprietário de um imóvel urbano. Já o tributo indireto é aquele que, entre a ocorrência do fato gerador e o dever de pagar o tributo, a obrigação tributária, existe intercalação de sujeitos. Há quem pratica o fato gerador, mas ele consegue passar o valor do tributo para o próximo sujeito da cadeia. Então, você tem uma pessoa pagando que é diferente da pessoa que fez o fato gerador. Como exemplos, a gente tem o IPI e o ICMS. Qual que é o problema aqui? O que vai classificar um tributo como direto ou indireto para a banca FGV será se há o repasse do encargo tributário para o próximo da cadeia ou não. Via de regra, a banca ela considera o IPI e o ICMS como tributos indiretos. Ela só vai considerá-los como indiretos se ela trouxer expressamente. Por outro lado, ela trata tributos como IPTU, IPVA e IR como tributos diretos. E se ela disser expressamente que são indiretos, aí sim você vai poder considerá-los como indiretos. O ISS, ele é um tributo difícil de saber se é direto ou indireto. Caso caia na nossa prova, vocês vão considerá-lo como indireto, porque é assim que os tribunais superiores vêm decidindo acerca deste tributo. Então, é assim que vocês devem levar para a prova. Qual é o nosso problema para a legitimidade ativa, então? Quando estou diante de um tributo direto, como o IPTU, não há dúvida de quem poderá ajuizar a ação. No entanto, diante de um tributo indireto, onde há intercalações de sujeito, pode gerar muitas dúvidas. Outro problema também é quanto à classificação de tributos como cumulativos e não cumulativos. Não cumulativo é aquele que pode ser compensado, que foi pago na cadeia anterior e poderá seu valor ser compensado na cadeia posterior. Exemplo, se eu já paguei R$10 na cadeia anterior e tenho que pagar R$30 na cadeia posterior, eu compenso um valor com o outro e no final eu tenho que pagar apenas 20. Tanto o IPI quanto o ICMS são tributos indiretos que seguem a não cumulatividade. E essa questão da não cumulatividade também gera essa dúvida sobre a legitimidade. Quem poderá propor a ação? Vamos dar uma olhada agora na cadeia do IPI, só para vocês entenderem melhor essa questão dos tributos indiretos. Quem realmente suporta o encargo final do IPI é o consumidor final, visto que os sujeitos intermediários da cadeia que praticaram o fato gerador vão repassando esse valor até chegar ao consumidor final. Quem praticou o fato gerador é o contribuinte de direito, os intermediários da cadeia, e o consumidor final é o contribuinte de fato, quem realmente suporta o encargo financeiro. Se nesse caso do IPI, ele houver sido pago indevidamente, caberá a restituição? Sim, de acordo com o artigo 165 do CTN, caberá. Será que o consumidor final tem direito de pedir a restituição desse IPI pago indevidamente?
O consumidor, ele é considerado sujeito passivo do IPI? Aos olhos do CTN, e apesar de ter suportado o encargo do tributo, ele não é contribuinte, pois para o CTN só é contribuinte quem pratica o fato gerador. E o fato gerador do IPI não é praticado pelo consumidor final, mas apenas pelos contribuintes de direito. E o consumidor final também não é responsável tributário porque ele pagou o tributo por uma prática de mercado em que há o repasse. Não houve uma lei que obrigasse ele a pagar o tributo do IPI. Por essa razão, via de regra, o consumidor final não poderá pedir a restituição. Mas então, quem poderá pedir a restituição do tributo indireto? Esse assunto fica para a nossa próxima aula. Foco nos estudos e até mais!